rebentou-se em choro sentido, dizendo: Que devo fazer? Nessa angústia, portanto, Cristão voltou para casa e se conteve o máximo que pôde para que sua mulher e seus filhos não lhe percebessem o desconsolo, mas não podia mais calar-se, pois seu tormento crescia. Assim, afinal, revelou sua angústia à mulher e aos filhos e começou a falar-lhes: Minha querida esposa e filhos, estou muito preocupado em virtude de um fardo que me pesa muito. Além disso, tenho uma informação segura de que nossa cidade será queimada com fogo do céu, em cuja terrível destruição eu, você, minha esposa, e vocês, filhinhos amados, seremos destruídos, a não ser que haja uma maneira, que não vejo, de escapar, pela qual nos libertemos. Esse homem deve estar doido. De onde tirou essa maluquice? Agora deve querer que saiamos com nossos filhos sem rumo somente por algo que ouviu falar. Que é isso, Cristão? Vi certa vez, quando ele caminhava pelos campos, que lia seu livro exibindo grande angústia, e lendo, rebentou em lágrimas, como já o fizera antes, clamando: Que devo fazer para ser salvo? Olhei então e vi um homem chamado Evangelista aproximar-se dele e perguntar-lhe: Por que você está chorando? Senhor, percebo por este livro que tenho nas mãos que estou condenado a morrer e depois ir a julgamento. Não quero que a primeira coisa aconteça comigo agora, nem tampouco estou pronto para a segunda. Vê lá longe aquela porta estreita? Não. Então vê lá longe aquela luz radiante? Acho que sim. Pois fixe o seu olhar naquela luz e suba direto até lá. Ao chegar, você verá a porta. Bata e lhe dirão o que deve fazer. Enquanto Cristão caminhava solitário, avistou alguém que vinha cruzando o campo em sua direção. E calhou de se encontrarem bem quando cruzavam o caminho um do outro. O nome do cavalheiro era Senhor Sábio segundo o mundo. Morava na cidade da diplomacia profana, cidade bem grande e também muito próxima de onde vinha Cristão. O homem já sabia algo sobre Cristão, pois sua partida da cidade da destruição fora muito alardeada, não só na cidade onde ele morava, mas também no exterior, virando mexerico em vários lugares. O Senhor Sábio segundo o mundo, portanto, tendo já alguma informação sobre o cristão, observando a sua esforçada caminhada e percebendo seus suspiros e gemidos, quis, entre outras coisas, conversar um pouco com o cristão. Boa tarde, Cristão. Como chegou este fardo em suas costas? Ao ler este livro que carrego. Sabia, acontece com todo fraco que se intromete em assuntos grandes demais. Isso é ilusão. Me ajude a livrar desse fardo pesado? Vá para uma vila chamada moralidade. Assim, Cristão desviou-se de seu caminho para ir até a casa do Senhor Legalidade, em busca de ajuda. Mas eis que, quando já se aproximava da colina, esta lhe pareceu tão alta, e além disso, a encosta mais próxima do caminho pendia a tal altura que Cristão teve medo de se aventurar mais, temendo que a colina lhe caísse sobre a cabeça. Portanto, ali ficou imóvel, sem saber o que fazer. O fardo agora lhe parecia mais pesado do que quando ele seguia seu caminho. Viu então que o evangelista vinha em sua direção e corou de vergonha. O evangelista se aproximou mais e mais, e chegando até Cristão, olhou com um semblante severo e temível. O que você está fazendo aqui? Não lhe disse que seguisse o caminho que leva a porta estreita? Sim, Senhor. Então como é que você se desviou tão rapidamente? Acreditei nele, pensando logo em livrar desse fardo. Então fique parado para que possa lhe mostrar as palavras de Deus. Ora, mas o
meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Seguia como alguém que trilhasse sempre solo proibido, e não se julgou seguro enquanto não retomou o caminho que deixara para seguir o conselho do Senhor sábio segundo o mundo. Cristão, afinal, alcançou a porta. Ora, acima do portão estava escrito: aquele que bate, a porta será aberta. Portanto, ele bateu, mais de uma ou duas vezes, dizendo: posso entrar? Quem do outro lado está, que para um pobre homem a porta abrirá? Rebelde eu sei que eu sou, mas uma coisa eu prometo: louvá-lo para sempre com 1000 sonetos. Meu nome é Boa Vontade, é de todo o coração o que faço. Diante de você há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não levantamos objeções contra ninguém.
Pouco importa tudo o que tenham feito antes de chegar aqui, pois de modo nenhum são lançados fora. Sendo assim, meu bom cristão, venha comigo que lhe ensinarei algo sobre o caminho que você deve trilhar. Olha à frente. Está vendo este caminho estreito? É este o caminho que você deve tomar. Foi aberto pelos patriarcas, pelos profetas, por Cristo e seus apóstolos, e é tão reto quanto pode fazer uma régua. É este o caminho que você deve seguir. Quanto ao fardo, contente-se em carregá-lo até chegar ao local da libertação, pois lá, por si só, cairá de suas costas. Boa sorte, amigo! Em meu sonho, vi que a estrada pela qual o cristão havia de seguir era murada dos dois lados, e o muro chamava-se salvação. Por esse caminho, portanto, corria o sobrecarregado cristão, mas não sem grandes dificuldades por causa do fardo às suas costas. Correu assim até alcançar um local íngreme, no alto do qual se erguia uma cruz, e pouco abaixo, no vale, um sepulcro. Vi em meu sonho que assim que cristão chegou à cruz, seu fardo, afrouxando, escorregou pelos seus ombros, caiu-lhe das costas e, tombando, foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu e não mais o enxerguei. Então ficou o cristão alegre e aliviado, e ali permaneceu algum tempo, olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviava assim de seu fardo. Olhou, portanto, e olhou novamente, até que as fontes de sua cabeça mamassem água, que lhe escorria pelo rosto. Ali, cristão recebeu uma capa. Sobrecarregado de pecados até aqui vim. Nem pude aliviar o pesar sem fim, que até aqui trazia. Ah, lugar ditoso. E será que viver pelos? Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a barca alegrante choverá? Bendita cruz, bendito sepulcro. Seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Encontrando muitos personagens excêntricos, como obstinado, flexível, fiel, hipocrisia, intérprete, paixão, paciência, cada qual, ora auxiliando, ora trabalhando com afinco para que o cristão se desvie de seu caminho rumo à cidade celestial. O cristão disse, quando encontrou com um homem chamado formalista: por leis e mandamentos, vocês não serão salvos, pois não entraram pela porta. Quanto a esta capa que trago às costas, me foi dada pelo Senhor do lugar para onde vou. Como vocês dizem, para cobrir a minha nudez. E a tenho como sinal da bondade dele para comigo, pois antes nada tinha senão trapos. Além do mais, assim me consolo pelo caminho. Certamente, creio eu, quando chegar ao portão da cidade, o Senhor de lá me reconhecerá como um dos seus, pois trago a sua capa às costas, que Ele me deu gratuitamente no dia em que me despi dos meus trapos. Chegando ali, Cristão sentou-se para descansar. Tirou o rolo que guardara junto ao peito e leu para consolar-se. Passou também a examinar mais detidamente a capa ou veste que recebera diante da cruz, deleitando-se assim um pouco. Afinal, se deixou vencer pelo cansaço e cochilou, logo caindo em sono profundo, o que deteve ali até quase a noite. Durante o sono, o rolo lhe caiu da mão. Mas, estando ainda adormecido, alguém dele se aproximou e o despertou.
Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Em meu sonho, que ao sair do deserto, Cristão avistou um povoado chamado Vaidade, no qual se faz uma feira que se prolonga pelo ano inteiro e possui o mesmo nome da cidade. A Feira da Vaidade não é nenhum negócio novo, mas um comércio antigo que se perpetuou. Encontram-se na feira todo tipo de mercadoria: casas, terras, negócios, empregos, honrarias, títulos, países, reinos, luxúrias, prazeres e diversos deleites. Temos vidas, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas, pedras preciosíssimas e muitas outras coisas. Além disso, ali também se encontram o tempo todo enganações, jogos, diversões, animais de circo, trapaças e vigarices de todo tipo. Há também roubos, assassinatos, todo tipo de calúnia, todos regados de sangue sem motivo aparente. Após muitas tentações, julgamentos e prisões, Cristão conseguiu se livrar-se da feira e, pela graça, pôde se deleitar um pouco em um povoado chamado Alegria, o qual ele bebia das fontes da própria alegria, que era o seu Senhor. Cidade
Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis muito felizes irão para sempre habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice atinge a mansão eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os salvos terão, quando o Pai os chama proclamando: tereis eterna galardão. Tenho lido que os santos na glória pisam ruas de ouro e crisal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e aceita mais vil pecador. Tenho lido no sangue vertido que a todos redimido o mal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Vi então em meu sonho que a essa altura o peregrino havia passado pelo vale da humilhação, lutado com Apolion e agora deixava o solo enfeitiçado e entrava na terra da desposada, de ar bem doce e agradável. Como o caminho atravessasse essa terra, ali pôde se deleitar por certo tempo. Ouvia continuamente o canto dos pássaros, via todo dia as flores brotando da terra e ouvia a voz da rainha. Nessa terra, o sol brilha noite e dia, pois já estava além do vale da sombra da morte e fora do alcance do gigante desespero. Desse lugar, tão pouco se avistava o castelo da dúvida. Dali, já enxergava a cidade para onde se dirigia. Também encontrara por ali alguns de seus habitantes, pois nessa terra, já às portas do céu, os seres resplandecentes costumavam caminhar. Foi aqui também que se renovou a aliança entre a noiva e o noivo. E assim como o noivo se alegra da noiva, também o seu Deus dele se alegra. Ali não lhes faltava nem trigo nem vinho, pois encontraram a abundância daquilo que vinha buscando em toda a peregrinação. Agora, caminhando por essa terra, tinha mais alegria do que em outras partes mais distantes do reino, pelas quais seguia
glória natural da cidade e do reflexo dos raios solares sobre ela, o cristão se viu desfalecido de tanto desejo. Por isso se viu obrigado a parar por algum tempo, gritando em meio a tanta ansiedade: se encontrar o meu amado, diga a ele que estou doente de amor. Cristão mergulhou nas profundezas de si mesmo e em todo o tempo que clamou, recebeu auxílio, socorro bem presente na tribulação. Combateu o bom combate, guardou a fé. Depois de sua jornada, agora estava de frente aos portões que diziam em letras douradas: Bem-aventurados os que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O rei mandou abrir as portas, e eis que a cidade brilhava como o sol. As ruas também eram revestidas de ouro, e nelas caminhavam muitos homens com coroas na cabeça, ramos nas mãos e harpas douradas para cantar louvores. Havia também seres alados que respondiam uns aos outros sem interrupção, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Acabo, espectador, de te contar-te meu sonho. Espero não aches torpor enfadonho. Mas interpreta-o para mim ou para ti. Só te peço, não desvirtues o que vi. Mas extrai a essência, espreme o suco, abre a cortina, transcende esse véu. Disseca a metáfora sem ser infiel, entrega esse ouro, essa riqueza. Espere o dia de nos encontrarmos com o rei à sua mesa. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são
esperamos que você já tenha sido edificado com os testemunhos, com tudo que foi apresentado aqui hoje, que faz parte dessa obra maravilhosa escrita por John Bunyan. Mas eu queria fazer algumas considerações rápidas antes de nós encerrarmos aqui. E mais uma vez, desejamos que esse momento aqui tenha sido de grande edificação para a sua vida, de grandes reflexões sobre os dilemas da vida cristã, os dilemas da caminhada cristã. Mateus capítulo 11, do verso 28 a 30, há um texto, um convite feito pelo próprio Senhor Jesus, que traduz, ou que primeiro revela na própria palavra de Deus, talvez todo esse dilema vivido por John Bunyan, que o motivou a escrever essa belíssima obra. Nesse convite, Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. John Bunyan, puritano, nasceu na Inglaterra em 1628. Era filho de uma família humilde, filho de um latoeiro, um homem especializado em conserto de metais como panelas, objetos domésticos, um homem que veio de um lar humilde, de uma família humilde. E curiosamente, John Bunyan lutou em uma das guerras da Inglaterra, defendendo o parlamento inglês, conduzido ali por Sir Samuel Luke, de onde ele extrai e até mesmo cita nas suas obras um profundo conhecimento nas batalhas que ele cita nessa obra. Não é à toa que ele fala sobre batalhas, sobre lutas, sobre guerras. Ele participou de uma das guerras da Inglaterra, lutando em prol da própria Inglaterra. E após a sua dramática conversão, ele se dedicou a pregar o Evangelho, mesmo sem autorização expressa da igreja e do rei da Inglaterra, o que era um grande problema na época, que lhe causou muito, mas muito sofrimento. A igreja inglesa na época punia com prisão e até com enforcamento quem pregasse publicamente sem autorização expressa da igreja e sem a devida ordenação. Bunyan, que frequentava ou fazia parte da igreja de St. John's, pregava ainda assim na sua igreja local e onde quer que ele fosse convidado. E conta, querido, a sua própria biografia, que ele estudou muito pouco, apenas o suficiente para aprender a ler e a escrever, mas foi suficiente para ele conhecer a Escritura, ler a palavra de Deus e ser influenciado por uma obra de Lutero, um comentário de uma epístola aos Gálatas, onde ele se inspirou, onde ele foi despertado por Deus quanto aos dilemas da vida cristã, quanto à religiosidade, quanto ao legalismo e tantas outras coisas que ele vai citar nessa alegoria maravilhosa que foi apresentada aqui hoje. E mesmo sem autorização expressa da igreja e do rei da Inglaterra, ele se tornou um proeminente, um destemido pregador. E conta-se que quando ele pregava num vilarejo conhecido como Lower Sansal, o juiz francês toma conhecimento da sua presença no vilarejo e na igreja dessa cidade e envia a polícia na hora do culto, na hora da sua exposição, e ele é preso, o culto é interrompido, a mensagem é interrompida, ele não conclui a sua mensagem e ele é levado pela polícia ao juiz da cidade, ao juiz Kelly, e ele é julgado por esse juiz. Nos autos do seu processo e do seu indiciamento constava o seguinte: John Bunyan, da cidade de Bedford, trabalhador, tem se abstido de forma diabólica e perniciosa de vir à igreja para ouvir o culto divino, e é defensor comum de várias reuniões ilegais que causam grande preocupação e distração dos bons súditos desse reino, contrariamente às leis de nosso soberano Senhor e Rei. E ao pronunciar essa sentença, o juiz Kelly, ele diz o seguinte: ouça, Bunyan, o seu julgamento. Você será levado novamente à prisão e por 3 meses seguidos lá permanecerá. Ao final desses 3 meses,
se não se submeter a ir à igreja, ouvir o culto divino e a abandonar a sua pregação, será banido do reino. Ou se for encontrado pregando de novo sem a licença do rei, será enforcado por isso. Digo-lhe sem rodeios: carcereiro, leve-o imediatamente. John Bunyan, a princípio, é condenado a 3 meses de encarceramento, mas a resposta que ele dá diante do juiz Kelly é a seguinte: se me soltarem da prisão hoje, amanhã continuarei a pregar com a ajuda de Deus. Ele é então condenado à prisão por 12 anos, no dia 12 de novembro de 1660. Ele é solto apenas em 1672 pela indulgência do rei Charles II. E o rei Charles II indagou a um grande puritano conhecido por todos nós como John Owen, a respeito desse latoeiro que pregava livremente pelas igrejas, pelas capelas, pelas ruas. O que ele achava de um latoeiro pregando livremente a palavra de Deus, sem autorização da igreja, sem autorização do rei. Ao que esse puritano, ao que John Owen vai responder: pudesse eu possuir as habilidades do latoeiro para pregar, e se apraz a sua majestade, alegremente renunciarei a todo o meu estudo. Entre prisões e solturas, Bunyan escreveu cerca de 60 livros, obras, encartes, comentários, que gerou profundos debates, entre eles debates contra os próprios Quakers, que eram conhecidos também como o Clube dos Amigos, que difundiam algumas ideias controversas, e ele confrontou esse grupo. Ele teve sérias controvérsias com os Quakers, que influenciaram inclusive na sua prisão, na sua condenação. E ele escreve cerca de 60 livros, entre eles Abundante Graça para o Chefe dos Poderosos, A Guerra Santa, A Vida e Morte do Senhor Batman, além da sua obra-prima O Peregrino, feita em 2 partes, a primeira em 1678 e a segunda conhecida como A Peregrina, em 1684. Bunyan faleceu de gripe, com forte febre, no dia 31 de agosto de 1688 em Londres, na casa de um amigo que ele visitava para aplacar um conflito entre pai e filho. Ele viajou até a cidade de Londres para apaziguar um conflito familiar, e ali ele adoeceu, ali ele foi acometido por uma forte gripe, e dado uma febre intensa, ele veio a falecer e foi sepultado em Bunhill Fields, cemitério dos puritanos. E a sua mais famosa obra, como os irmãos acabaram de assistir aqui, foi de fato O Peregrino. Eu queria apenas, querido, fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, O Peregrino, essa obra O Peregrino, nós falamos tanto de Bunyan, falamos tanto aqui desse autor, mas o foco, na verdade, é a obra de Cristo realizada na vida desse homem, que assim como Lutero, no início da sua conversão, tinha profundas inquietações. Ele tinha muitas e muitas preocupações quanto à luta contra o pecado, a busca pela santificação, esse tempo de aproximação e até mesmo a sua jornada para o céu. Muitas coisas o preocupavam. Assim como o próprio Lutero, no início da sua trajetória, no início da sua conversão, tinha muitas preocupações, inclusive relacionadas ao inferno, que era mostrado nos grandes vitrais das catedrais, e ele se preocupava muito com isso. Bunyan também tinha as suas preocupações, mas foi iluminado, querido, por Cristo Jesus. Foi iluminado pela palavra de Deus. Foi transformado pelo poder do Evangelho e se tornou um grande pregador, um homem muito influente, corajoso, destemido, disposto a ser preso e a dar a sua vida pela pregação da palavra de Deus. O Peregrino, na verdade, nos traz alegorias sobre a realidade da caminhada cristã e os seus dilemas. Vejam que todos os personagens mencionados por Bunyan, na verdade, são alegorias que retratam situações comuns que eu e você vivenciamos na nossa trajetória: medo, preocupações, preguiça, conformismo, luxúria e a própria luta contra o pecado, que é um grande dilema que envolve todos nós. E nessa trajetória rumo ao céu,
nós não estamos isentos de enfrentarmos, meus amados, esses dilemas, esses desafios, essa guerra constante na qual nós estamos todos inseridos, essa guerra que é inescapável. Bunyan fala de desafios, tentações, facilidades, legalismo, conformismo, preguiça, engano de uma religião morta e vazia, cansaço, sobrecarga, fardo, destruição. Jesus faz o convite a todos aqueles que se acham sobrecarregados, e Ele promete a esses que vão até Ele alívio para as suas cargas, alívio para os seus fardos, alívio para as suas angústias. Eu te faço uma pergunta para que você responda para você mesmo. Qual é o seu maior fardo hoje? O que tem te pesado atualmente? O que tem impedido ou talvez prejudicado a sua caminhada, a sua trajetória cristã? Jesus fala de fardo em Mateus no capítulo 11, do verso 28 a 30. Essa obra de Bunyan fala também de um grande fardo que ele carregava, que pode ser a religiosidade, pode ser o pecado, pode ser a frieza, pode ser qualquer coisa que o atrapalhe na sua jornada até Cristo, que traga sofrimento durante essa jornada. E Jesus faz um convite a todos aqueles que estão sobrecarregados, cansados, devido a esse grande fardo, que o sigam nessa jornada gloriosa até o céu, onde durante essa caminhada, nosso fardo cai por terra, por causa de Cristo Jesus. Deixamos o nosso fardo e carregamos um fardo mais leve, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Em segundo lugar, o peregrino retrata o fardo que muitos cristãos ainda carregam e são atormentados pelo juízo. O fardo pode representar o pecado, as bagagens que jamais deveríamos levar conosco em nossa jornada. Fardo que pesa, fardo que traz dor, fardo que traz sofrimento, fardo que impede o caminhante de verdadeiramente seguir a Cristo como Ele requer e como Ele deseja. E Jesus deixa claro que o fardo que levamos deve cair por terra ao irmos até Jesus, ou ao sermos atraídos até Jesus. Somente Ele pode aliviar o pecador desse fardo, por mais religioso que ele seja. Ainda que ele carregue o nome de cristão, ele pode estar sendo prejudicado por um grande fardo, e Jesus deseja aliviá-lo desse grande fardo, que na verdade é o próprio pecado. Em terceiro lugar, o peregrino retrata a gloriosa escola chamada caminhada cristã, em que o próprio Jesus é o pedagogo, é o professor. Veja que Jesus vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Veja que Jesus nos convida a andarmos na canga junto com Ele, no jugo junto com Ele. Eu já falei sobre jugo aqui em algumas outras ocasiões, e quem conhece a linguagem rural sabe que o jugo era um instrumento para colocar bois, animais, em pares, para que um não se apartasse do outro. Geralmente os bois eram colocados em pares, presos por esse jugo no pescoço, e um boi não se apartava do outro. Eles tinham mais força na caminhada, eles tinham mais força para arar a terra, eles não se desviavam do objetivo, que era produzir, que era semear a boa semente, que era preparar a terra para o plantio. Jesus usa essa linguagem, dizendo que andando lado a lado com Ele, presos no seu jugo, ligados a Ele, somos mais fortes nessa caminhada, somos invencíveis nessa caminhada, e durante essa caminhada nós aprendemos com Ele. Veja que a obra O Peregrino nos ensina grandes lições que nós aprendemos nessa caminhada, e só podemos aprender essa lição com esse pedagogo maravilhoso, esse professor, esse mestre bendito que é o Senhor Jesus, que anda conosco nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, não estamos à mercê da nossa própria sorte, largados ao nosso próprio esforço pessoal. Não, nós estamos e andamos e devemos andar lado a lado com Jesus nessa caminhada rumo aos céus. Quarto lugar, o peregrino apresenta a libertação em Cristo pelo poder do Evangelho, do alívio às nossas cargas.
Veja que é o próprio Senhor Jesus que oferece esse alívio. É o próprio Senhor Jesus quem diz: lançai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e achareis descanso, alívio para as vossas almas. E em quinto e último lugar, o peregrino nos ensina sobre a perseverança dos santos. Embora não haja aqui essa expressão clara e específica, mas eu e você aprendemos nessa obra que as ilustrações de Bunyan ao retratar a trajetória do cristão nos leva a refletirmos, querido, que o cristão só vence nessa caminhada por causa de um poder maior, por causa do Espírito Santo que age nele, por causa da iniciativa de Deus de sustentar esse pecador até o fim, para que ele persevere nessa luta terrível, nessa luta difícil, mas necessária e inescapável. Talvez Bunyan falava dele mesmo ao escrever essa obra maravilhosa. Talvez Bunyan retratava aquilo que passava na sua própria alma, e ele mesmo, querido, deixa muito claro nas suas palavras, nesse livro e em tantas outras obras, que o poder vem do alto, a iniciativa vem do Senhor. Ninguém pode triunfar nessa jornada se o Senhor não aprovar, se o Senhor não estiver com ele, se o Senhor não sustentar até o fim. Os santos em Cristo perseverarão até o fim nessa jornada. A perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação por serem eles objeto do eterno decreto da eleição e por serem eles o objeto da expiação realizada por Cristo, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou os preservará e os santificará até o final. Bunyan jamais escreveria algo do tipo se ele não cresce nisso, querido, que a sua perseverança, a sua vitória ou a vitória do cristão se dá por causa desse poder que vem do alto, não do seu esforço pessoal, não da sua própria natureza, da sua própria determinação em vencer, em superar, mas algo oriundo do alto, vindo dos céus, vindo da parte de Deus, que é produzido pelo poder do próprio Espírito Santo que habita na vida do crente. Esperamos, querido, que você tenha sido profundamente edificado e que, se você se encontra nessa situação, se você se identificou com o que foi mostrado aqui hoje, peça a iluminação do Senhor, peça ao Senhor que Ele venha de encontro à sua vida, que Ele te alivie do seu fardo, seja ele qual for, seja o pecado, seja a religiosidade, seja a frieza, seja a incredulidade, seja a mentira, seja o que for. Peça a Ele que Ele te alivie do seu fardo e que você seja de fato iluminado pelo Evangelho de Cristo Jesus, pelo poder da palavra de Deus na sua jornada até o céu. Espero em Deus que o seu destino final seja esse, o céu, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e aplique tudo isso aos nossos corações nessa noite tão especial, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, mais uma vez nos colocamos em oração diante da Tua santa presença, glorificamos o Teu nome e suplicamos ao Senhor, Pai, que o Senhor mesmo começou a boa obra em nós e é fiel para completá-la até o último dia. Que o Senhor nos sustente nessa caminhada, que o Senhor nos ajude a perseverar, Senhor, que não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para as facilidades, nem para as tentações, nem para o engano de uma religião legalista, mas que o Senhor nos faça, ó Deus, olhar tão somente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, e que o Senhor nos ilumine, ó Pai, pela Tua palavra, que o Senhor nos ilumine pelo poder do Evangelho, que o Senhor nos aperfeiçoe em santidade a cada dia, nessa jornada até os céus, que todos os fardos e tudo aquilo, ó Pai, que possa ser um tropeço, um estorvo em nosso caminho, caia por terra em nome de Jesus, e que possamos aprender no dia a dia, nessa caminhada com o próprio Senhor Jesus, que andemos lado a lado com Ele e que sejamos aperfeiçoados em santidade para nos encontrarmos com o Senhor. Abençoe a Tua igreja nessa noite e que, se porventura houver alguém aqui hoje, ó Pai, que ainda não se decidiu, ainda não foi iluminado pelo Evangelho de Cristo Jesus, suplicamos por essa alma, por essa vida, para que o Senhor mesmo, Deus, ilumine esse coração, promova conversão, transformação, salvação nessa vida para a glória do nome do Senhor. É a oração que te fazemos com ações de graças, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, antes da gente encerrar, eu queria ainda convidar aqui o Kleber. Eu acredito que os irmãos receberam aí um número, uma pequena senha,
Kleber é um dos idealizadores aqui do nosso projeto.